seja bem-vindo ao Negócios em Movimento, uma iniciativa ASIC e Sicredi de podcast com empresários de Cianorte que te apresenta histórias de inspiração, desafios e estratégias. Esse espaço é para você que quer aprender, crescer e fazer a diferença no seu negócio. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais quem é a Mariângela, quem é o Marlon, os nossos convidados, né? Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, antes da gente falar um pouquinho também sobre a história da Flora Nativa. Ok. Eu sou o Marlon, sou farmacêutico, homeopata, farmacêutico magistral, né? E formado pela Faculdade de Maringá, onde eu conheci a Mariângela, né? E estamos aqui em Cianorte há 33 anos, né? Temos 2 filhas, 4 netos, né? E realmente, desde que a gente decidiu a vir por Cianorte, né? Realmente foi uma decisão muito feliz, abençoada, né? E aqui nós construímos essa história, né? De família, de pais, né? Agora de avós, né? E é a nossa empresa aqui, né? Por mais de 33 anos aqui em Cianorte. E eu sou a Mariângela, esposa do Marlon. Como ele falou, a gente se conheceu na UEM, nos anos de faculdade. E no último ano, antes de se formar, a gente começou a se relacionar. E a nossa vida, a partir daí, foi através da profissão, né? A profissão de farmacêuticos, com aquele sonho de ter um negócio próprio, de crescer, de prosperar, de construir uma família. E tudo é uma coisa em conjunto para mim, né? A família e a Flora Nativa, né? É algo que não tem como separar, porque a gente viveu isso. E aqui em Cianorte, quando chegamos, uma cidade que a gente escolheu pelo fato de a próxima farmácia que existia de manipulação seria 80 quilômetros, no caso Maringá, ou Umarama, que acho que deve dar um pouquinho mais, ou a mesma distância. Então a gente sentiu essa necessidade, por isso estamos aqui há 33 anos. Que legal, e o Mário também já compartilhou uma curiosidade com a gente ali nos bastidores, né, Mário? Que você também é farmacêutico. Exatamente, também sou farmacêutico, formei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Depois fiz o mestrado, doutorado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e segui a carreira docente. Trabalhei em drogaria ali 6 meses após formado, né, só para aguardar o resultado ali do mestrado, mas foi uma experiência muito enriquecedora. E eu queria aproveitar, né, a gente não sabia, né, que vocês não sabiam que eu era farmacêutico, eu não sabia que o Dr. Marlon e a doutora Mariângela viriam aqui hoje, né, então assim, foi um encontro de farmacêuticos aí ao acaso, né? Mas eu posso fazer uma pergunta para eles? Por favor. Como era Cianorte de 33 anos atrás, que recebeu vocês e essa intenção de abrir aqui a farmácia de manipulação, né? Sendo da área, eu sei a dificuldade que vocês tiveram naquele momento para botar a empresa de pé, né? E entregar a qualidade que vocês só aprimoraram ao longo do tempo. A gente viu em Cianorte uma cidade no futuro, né? Isso foi o que mais a gente conversou na época. A gente viu que existia a possibilidade de dar certo na farmácia de manipulação aqui, porque não tinha nenhum e a cidade merecia isso. E aí a gente se motivou muito por esse sentido. Tinha alguns médicos até que praticavam homeopatia, no caso, né? Que tinha acho que 2 médicos, que eu lembro do Dr. Vanderlei Hurtado e o Dr. Abraão, né, na época. E a gente sentiu essa necessidade de ter uma farmácia de manipulação e homeopatia, que era nosso foco quando abrimos, né? Realmente também a minha história mais ou menos que a Mariana já contou, né? Como a gente tinha o desejo de atuar nessa parte de farmácia, nesse nicho, né? Farmácia de manipulação.
a gente pesquisou a cidade em volta aqui, Maringá, Moarama, Campo Mourão, né? E vimos que realmente Cianorte é a que mais nos agradou em termos de ser o que era Cianorte e o que ainda é Cianorte, né? Uma cidade empreendedora, acolhedora, né? Se modernizando cada vez mais, né? E realmente a gente acreditou e abrimos aqui a farmácia, né? Fomos bem acolhidos pela população, bem acolhidos pelos profissionais da área de saúde, né? E estamos aqui já há 33 anos. Você vê, né, Jaque, uma parte importante desse sucesso veio da pesquisa inicial. Sim. De onde iniciar o negócio, né? Então, para você que nos ouve, né, e nos vê através desse podcast, é exatamente esse o ponto, né? Assim, ó, faça uma pesquisa de território, verifique quem são os seus potenciais concorrentes, né? E veja se o cenário é favorável para que você empreenda. Mas, principalmente, né, saiba muito daquilo que você vai fazer, como é o caso do Dr. Marlon e da doutora Mariângela. Né? É muito diferente do que só se aventurar, né? Exatamente. É realmente enxergar uma oportunidade, enxergar uma necessidade, né? E realmente, a partir de tudo isso na mão, percorrer um caminho, né? De 33 anos até a Flora Nativa chegar onde é hoje, né? Muito bacana. Isso que o Mário falou, realmente para quem quer empreender, né? Eu acho isso muito importante, porque todos os países mais bem-sucedidos no mundo é o empreendedorismo, é o empresariado que faz esse crescimento. O governo ajuda, mas a maior força é do empresariado, né? E realmente esse empreendedorismo, ele depende disso, de uma pesquisa, né? De uma vontade de ter algo aqui que você se identifique, né? E sabendo que o caminho, mesmo com tudo isso, não vai ser um mar de calmaria, né? Você vai passar por várias situações. Mas você tendo essa fé, essa vontade de empreender, você vai superar, né? Todo esse caminho, né? Com resiliência, com objetividade, com criatividade, né? Mas o principal mesmo realmente é essa vontade de empreender, né? Uma boa pesquisa, como o Mário disse, né? Daquilo que você quer empreender, da necessidade do local, tudo, né? Mas espero que cada vez mais o nosso Brasil tenha mais empreendedores. Legal. E falando disso agora, né? Já que nós começamos, né, relembrar lá o início de tudo. Qual foi o principal desafio para vocês, olhando para trás? Principal desafio? Bom, pode ser que eu tenha uma visão e ele outra, né? Para mim, o principal desafio foi o financeiro, porque eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Quando a gente chegou aqui, a gente tinha um capital. E nós investimos todo o nosso capital na Flora Nativa. E fomos morar de aluguel. Porque ou a gente adquiria um imóvel, ou a gente montava o nosso negócio. Sim. Então, para mim que sou mulher, e às vezes o Marlon é mais assim, ousadia, né? O homem é diferente de mulher, né? Nesse sentido, pelo menos eu, na minha visão, tá? Eu era mais assim, comedida, eu gostava de uma segurança, talvez eu poderia me acomodar, né? Ter uma casa própria, prestar um concurso público e não empreender. Foi uma escolha. Certo. Esse capital foi feito uma escolha. O Marlon, com a ousadia dele de empreendedor, falou para mim que era o nosso momento, que a gente era jovem e que a gente não podia deixar essa oportunidade passar. E, né, que a gente tinha que arriscar. Era um momento de arriscar, o financeiro, né? Para mim, foi o maior desafio. Porque, realmente, daí a gente teve que se privar de algumas coisas e acreditar no nosso negócio. E foi aí que a gente deu o nosso melhor no nosso trabalho. Eu e ele fizemos isso.
É porque era o que vocês tinham no momento também, né? Vocês tinham apostado tudo naquele negócio. Então, vocês precisavam se dedicar, construir ele, para que lá na frente, né, vocês pudessem ter o retorno de tudo aquilo que vocês colocaram ali. É isso que a Maria está falando, realmente é um peso muito grande, porque assim como o Mário, né, saiu da faculdade, nós se formamos também na UEM, e eu ingressei na aeronáutica como oficial farmacêutico. Olha, que legal. E a Maria Ângela foi junto, então, trabalhar em drogaria, né? E nisso a gente ficou 7 anos. Eu como oficial farmacêutico, a drogaria, depois nós montamos uma farmácia de manipulação em outro estado, né? Mas foi quando a gente percebeu que aqui a gente teria melhores oportunidades. Que legal. Aí eu pedi baixa da aeronáutica, né? E pegamos tudo aquilo que a gente tinha construído naquele tempo e montamos aqui. Então, realmente é aquela questão de deixar algo, mas eu viria, mas na minha concepção, a gente teria não muito crescimento profissional, pessoal. Comodismo, né? Comodismo, né? Entendeu? E viemos aqui, então, empreender. Que legal. E desde o início a Flora Nativa está localizada no mesmo lugar ou não? Ela passou por outros pontos? Desde o início a gente alugou um ponto próximo, né? Antigamente ali tinha a loja de bicicleta Monarch, né? Que hoje é uma loja de material de limpeza. Legal. Nós alugamos um lugar próximo, no mesmo prédio. E passou 15 anos depois nós fizemos uma sede própria nossa hoje. Que legal. Tá? E depois que a gente estava com a Flora Nativa já em andamento, tivemos a oportunidade de ter a Sabor e Saúde, né? Que é uma loja de produtos naturais integrais ao lado da Flora Nativa, né? E que é um sucesso também, que já está lá há várias décadas também. Foi outro empreendimento, né? Só que daí foi mais tranquilo. Até porque vocês já estavam calçados pela Flora Nativa, né? Por tudo que vocês já tinham construído. E a visão do Marlon, na época de ter a Sabor e Saúde, que ele também teve a visão de que ela ia, assim, agregar a saúde. Porque a saúde, ela também está muito relacionada... hoje a gente tem muita informação, né? Sabemos disso. Mas há quantos anos atrás? Há 23 anos atrás, era menos. Mas que a alimentação é o caminho, né? De você ter saúde, fazer o seu alimento, o seu medicamento, tem toda essa, né, esse falar hoje, né? A respeito de saúde. Então, ele falou que, na época, vamos ter a Sabor e Saúde. Por quê? Porque vai agregar a Flora Nativa. E, realmente, daí, quando a Renata se formou, ela veio trabalhar na Flora Nativa, daí eu me vi desnecessária. Na Flora Nativa eu fui cuidar da Sabor e Saúde. Para quem está assistindo, Renata, filha, né, do Marlon e da Maria Ângela, que também é farmacêutica, está aqui nos bastidores do podcast, nos acompanhando. Então, hoje ela está ali dentro da área farmacêutica e você, né, deixou ali de lado, foi cuidar de alguns outros compromissos para que ela pudesse assumir essa parte da Flora Nativa. Exatamente isso. Que legal, que bacana. Eu estava aqui olhando para a doutora Renata, pensando, né? Normalmente os pais ficam na plateia olhando os filhos e assim, né? Assim, mas é fantástico, né? Que maravilha, né? E aí a gente vê a filha, né? Aqui olhando para os pais, né? Assim, muito bem, né? Assim, que bacana. Isso é mais uma história de sucesso dentro da história de sucesso, né? Bem encaminhar os filhos. Mas falando aqui, né, ouvindo as histórias da doutora Maria Ângela, do doutor Marlon, dá para ver que eles já deram outra lição aqui para a gente, né, e para os empreendedores, né? Acho que o primeiro ponto, a união de vocês, que vem antes, né, da Flora Nativa, então mostra, assim, uma parceria de sucesso, né? Uma parceria que tenha sintonia. Exato. É muito importante. Vocês poderiam continuar sendo marido e mulher, né? Mas para atuar em áreas distintas, né? E aí é cada um fazer um grande esforço na sua área, mas talvez não chegasse onde vocês chegaram hoje, né? Então essa sintonia, ela sem dúvida fez essa diferença que vocês colhem hoje, né, com sucesso. E também, né, além da pesquisa do território, a questão de uma ousadia calculada, né, de investir todo o patrimônio para abrir o negócio, mas já tendo mapeado, né, o risco, mapeado o ambiente, tendo uma experiência anterior, né, de drogaria, né, e você vê, parece que não, né, mas
a sua disciplina militar, ela te ajudou muito, né? Né? Para manter ali o foco, né? O direcionamento, não perder né? esse rumo, né? Rumo norte aí para seguir em frente. Então, você vê que é uma consonância de fatores que realmente não poderia ser outra história, né? A não ser o sucesso que vocês colhem ao longo desses 33 anos. Muito legal. E uma história assim dentro da nossa caminhada também é que quando nós começamos não tinha muitas legislações para a farmácia de manipulação. Aí nos anos 2000 começaram a surgir as resoluções, né, as RDC, né? Realmente foi uma luta, né, para a gente implantar, para a gente se adequar, né? Mas conseguimos, né? Aí a Renata está com a gente já há alguns anos. Aí conseguimos a certificação da ISO 9001 também. Hoje é uma farmácia certificada pela ISO 9001. E desde o início a gente teve essa mentalidade de associação e cooperativismo, né? Que legal. Então, desde o início, a Flora Nativa faz parte de uma Associação Nacional de Farmácias Magistrais, chama-se Anfarmag, tá? Já é uma associação há 35 anos, tá? Nós somos quase sócios fundadores, né? E há uns 4 anos, essa associação criou uma cooperativa de farmácias de manipulação. Olha, que legal. Né? Chamada Coopermag. Nós também somos uns sócios fundadores cooperados, né? E essa cooperativa e essa associação, ela nos ajudou muito em termos de adequação, de estudos, de implementação de gestões, né? Então, e agora essa cooperativa, nós tínhamos uma dificuldade grande, porque existem grupos grandes que acabam monopolizando a importação de matérias-primas, de insumos, né? Com essa cooperativa, nós adquirimos uma importadora de insumos, né? Então, realmente ficou assim, menos difícil o mercado para nós, para quem é cooperado, né? E realmente esse é o caminho que eu vejo, né, como empreendedores, tá? Você buscar uma associação que todos tenham um pensamento ali idealizado, um pensamento profissional, né? Se possível, uma cooperativa também, porque não é toda atividade de negócio que você tem a oportunidade de formar uma cooperativa como a Sicredi. Sim, né? sim. E a associação, seja uma associação comercial como a SIC, seja uma associação de profissionais. Tá? Legal. Esse é o caminho. Ô, Jaque, até a fala do Marlon me fez lembrar sobre aquele estudo que a gente tem, né? Que onde as cooperativas estão inseridas, o desenvolvimento da economia, ela é maior. Muito maior, né? Muito maior. Pelo menos 30% maior, né? E isso nos enche de orgulho, né? Sim. E ouvindo vocês falarem tudo isso, antes a gente estava tendo ali um coffee, trocando umas ideias. Vamos falar um pouquinho dos bastidores da Flora Nativa. Estava até dando risada ali com a Renata falou, Jaque, o pessoal acha que quem atende já é as mesmas pessoas que vão estar ali fazendo a fabricação, né? E daí ela estava contando um pouco para mim. O que acontece ali no fundo? Quantas pessoas estão envolvidas nesse atendimento, né? E às vezes a gente passa ali na frente da Flora Nativa e não tem nem ideia de como que acontece tudo isso. Jaque, antes do Dr. Marlon e a Mariângela comentar sobre isso, eu queria só dizer que, mais uma vez, né, foi uma escolha muito feliz, né, a vinda do Dr. Marlon e da Dra. Mariângela, porque estão relacionados com uma atividade que é extremamente relevante e importante, uma história de sucesso e que tem agora uma ligação com o cooperativismo. Sim. Assim como o Sicredi, né, é cooperativista, a SIC, né, pelo associativismo. Então, são muitos elos, né, que nos unem aqui nesse momento. Mas, né, indo aí a pergunta, né, da Jaque, né, como é que é o bastidor da farmácia de manipulação? É tranquilo? Eu acho que a hora que a Maria já falar mais ou menos um pouco da experiência, você vai entender por que quando a Renata se formou, ela quis ir para Sabor e Saúde, né? É muito trabalho, né? Muito trabalho. Muita dedicação, muito compromisso. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque é como a gente até conversou ali antes, que é a vida de uma pessoa por trás de cada formulação. Então, quando eu pegava uma ficha e lia o nome da pessoa, eu falei assim, aqui tem uma pessoa, né? A vida dessa pessoa, né? Então, eu sempre trabalhei e tudo que eu fiz, assim, que é a manipulação, como o próprio nome diz, é com as mãos, né?
na época que, como o Marlon já citou, que a gente não tinha muitos recursos, né? Hoje nós temos tudo computadorizado, nós temos homogeneizador, né? Na época, o homogeneizador era nas nossas mãos, no grau. Então, foi muito no grau, no tamiz, né? Então, hoje é um pouco diferente, porque tem mais tecnologia a manipulação. E na minha época era realmente muito trabalhoso. Então, quando eu lembro de muito trabalho. Mas eu tinha muita disposição, muita vontade, apaixonada pelo que fazia, gosto da manipulação. Acho que Deus me agraciou com esse dom de gostar, né? E eu me dava o meu melhor. Então, os bastidores é muito trabalho. Até hoje tem uma equipe grande lá, né? De pessoas trabalhando lá dentro. Então, é um número razoável de pessoas para que o medicamento chegue com qualidade, porque envolve muitos processos, desde compra de matéria-prima, qualificação de fornecedor, qualificação do nosso produto, né, no processo. Sim. E qualificação do produto final. Então, tudo é muito trabalhoso, porque é a vida de uma pessoa por trás. Então, isso exige muita responsabilidade. Não pode errar. Né? Não pode, então, a gente tem que ter muitos filtros para barrar erros, não pode ter erro. Sim. Né? Porque é a vida de uma pessoa, é a saúde dela. Então, é isso que é os bastidores, né? Trabalho, amor, dedicação, compromisso, tudo. E a senhora falando sobre essa sua história, né, e toda a rotina que demanda manipulação, me fez lembrar que, né, muitas vezes na SIC a gente ouve alguns jovens empresários falando assim, não, quando eu tiver melhores condições financeiras, né, muitas vezes falam, eu vou melhorar tal coisa, eu vou implantar a qualidade, ou não. Então a gente vê que é o contrário, né? Então, assim, primeiro faça com a maior dedicação que você puder, com o maior rigor técnico, com a maior qualidade possível. O Dr. Mário está dizendo que tem o ISO 9000, né? Então, com a maior qualidade possível, que quando você entregar toda a sua qualidade, toda a sua paixão pelo que você faz, o retorno financeiro vem. Não é o contrário. Eu acho que esse é um erro básico também para quem está começando, às vezes. Né? Então, diante da tua pergunta, né? Às vezes o cliente passa na frente da farmácia, ou é atendido, né? Por 4 ou 6 pessoas ali do atendimento e não tem ideia do que corre ali nos bastidores, né? Então, a Flora Nativa hoje tem um quadro de colaboradores, né? De 28 a 30 pessoas, certo? E as normas que regularizam a farmácia de manipulação é praticamente a mesma norma de uma indústria farmacêutica, né? Então, nós temos que ter fornecedores qualificados pela Anvisa, tá? Essas matérias-primas chegam na farmácia com certidão, com certificado, tudo, né? E nós temos que fazer os ensaios para ver se aquela matéria-prima é aquilo que nós compramos mesmo. Então, certificação do que chegou, né? Depois nós temos obrigado a fazer todos os controles do processo, tá? E do processo final, tá? E dentro desse processo final, nós temos que contratar uma empresa terceirizada para fazer as análises, né, por amostragem. Tá? Então, praticamente o que uma indústria farmacêutica faz. A indústria farmacêutica compra, tem os análises próprios, tem um controle de processo e depois há um controle por amostragem de alguns medicamentos que estão nas drogarias que eles pegam aleatoriamente, né? Então, praticamente é uma indústria. Uma indústria. Uma mini indústria. Até uma das perguntas que eu tinha aqui, né, é qual que vocês veem como diferencial da Flora Nativa, né? E eu acho que nessa conversa aqui ficou muito claro que esse rigor, essa questão de se preocupar com a qualidade, a paixão, são vários os diferenciais que a gente pode notar, né? A paixão de vocês pelo negócio, a questão da família estar no centro, o compromisso, né? Tudo isso realmente é um diferencial da Flora Nativa, né? Porque eu acho que quando a gente fala sobre manipulados aqui em Cianorte, igual eu tava comentando com a Renata ali nos bastidores, eu falei, eu acho que não tem uma pessoa que não tem um cadastro lá na Flora Nativa, né? Você chegar lá, com certeza você tá com o seu nome registrado lá, que em algum momento você já fez um medicamento
lá na Flora Nativa. Que legal, que bacana poder ouvir parte da história de vocês, né? Muito edificante isso para nós e que sirva de inspiração para quem tá chegando também, né, Mário? Você, a Jaque também, que a gente está aqui todo dia vendo novas empresas serem criadas, novos empresários, né, vindo para o mercado. A gente se alegra porque a gente sente que Cianorte realmente está numa fase de desenvolvimento, né, vendo tantas outras empresas chegar e essas empresas que estão aqui há 33 anos realmente, né, sirvam de inspiração para essas outras empresas que estão iniciando agora. Muito gratificante ver, né, e agora aqui, né, como presidente da Associação Comercial, é muito gratificante ver, né, nessa área que para a gente é tão cara, né, pela formação, como ela é bem cuidada, né, como realmente não podia ser diferente essa história de sucesso. E aí, fazendo um paralelo, né, para quem está nos assistindo, tem muitas pessoas aí que são adeptos à turma do pedal, né? Então, assim, a bicicleta é tudo igual, né? Todas têm duas rodas, tem o freio lá e tal, tem o quadro, mas não é tudo igual, né? Você pegar aí uma bicicleta de 500 a 50 mil reais, o que muda, né? Porque ela agrega de valor ali, né? Um quadro de alumínio, o tipo de mecanismo que está associado. E da mesma maneira, quando a gente pensa no medicamento, quem vê lá uma cápsula só no final, ou um creme, um gel, né, dentro da embalagem, você, é igual qualquer outra cápsula, comprimido, mas não é, gente. O que tem de tecnologia por trás, a qualidade, o rigor, né, a escolha da matéria-prima, a pureza, o grau de pureza dessa matéria-prima faz muita diferença naquilo que depois você vai utilizar. E aí, fazendo mais uma comparação, né? Se você comprar um carro que é o carro dos seus sonhos, você vai botar qualquer gasolina? Você vai levar em qualquer oficina? Não. E por que você vai negligenciar cuidados de saúde com você ou com quem você gosta? Sim. Então não faz o menor sentido, né? Então isso para dizer assim, que às vezes, tenho certeza que vocês devem ficar indignados lá quando pegam um orçamento que às vezes é metade do preço, e falam assim, mas não dá para entender o que estão fazendo aqui, né? Porque é exatamente isso. Então assim, o mercado tem de tudo, né? Tem a maior qualidade, a qualidade mais inferior, e também tem público para todos, né? Mas eu penso que se você busca diferencial como empreendedor, né, você deve seguir uma história que pode ser balizada com aquilo que eles já deixaram aqui sinalizado com a história de sucesso deles. E se você for consumidor, cuidado, né? O barato às vezes sai caro, né? E aí eu gostaria de ouvir um conselho de vocês para quem está começando um negócio. A gente falou aqui sobre essas novas empresas que vão se formando, né, ao longo dos anos, e eu gostaria que vocês deixassem um conselho, né? Vocês estão aí há 33 anos no mercado, fizeram todo um estudo, vieram para cá. Eu acho que vocês poderiam deixar um recado para quem está nos assistindo, que vai empreender, que vai iniciar o seu negócio. Uma fala. Primeiras damas. Bom, meu conselho é gostar do que faz. Legal, paixão pelo que faz. Paixão pelo que faz. Fazer tudo com amor, compromisso, dando o melhor de si. Então, quando nós iniciamos, a gente deu o melhor de si. Né? Eu não faria nada diferente. Que legal. Por quê? Porque na época eu fiz o meu melhor. Hoje eu tenho condições de fazer melhor, né? Porque eu tenho mais maturidade, tenho mais experiência, né? Diante das adversidades, porque tem. Aí a gente conseguiu se adaptar, né? Superar. Então, quem vai iniciar tem que ter paixão, amor, compromisso, ter aquele desejo que não vai passar. Porque quando você tem isso, ela não passa. Esse amor, o amor não passa, ele aumenta, ele cresce. Então, eu daria esse conselho. Que legal. E você, Marlon? Realmente, primeiro é você gostar daquilo que você vai empreender, né? Não deixar de fazer pesquisa, né? De mercado, tudo, né? Daquilo que você quer fazer como negócio, né? E realmente saber que você vai ter alguns momentos, né? Difíceis, né? Tantas difíceis, às vezes pela legislação, pelo momento político, econômico do país, ou até mesmo pela uma concorrência que às vezes não é tão leal, né? Mas o importante é você continuar acreditando, né?
fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer, bem feito, dentro daquele conhecimento que você tem, né? Porque nada paga uma noite bem dormida, né? De uma coisa bem feita, de dever cumprido, né? E que se espelhar nos melhores, né? Deixar aqueles que sempre fazem de alguma maneira diferente, fazer do jeito que, né, o mercado vai selecionar, né? Sim. E andar com aquelas pessoas que fazem os melhores, que você vê como um bom exemplo, né? E colocar Deus diante de tudo, né? Porque Ele é nosso suporte, né? Ele é nosso tudo, né? Que Ele vai nos dar o direcionamento, né? De fazer o que tem que ser feito, bem feito. Né? Em resumo aqui, né? A fala da doutora Mariângela, doutor Marlon, faz lembrar uma frase lá do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que é da PUC, lá da escola da Renata, né? Doutora Renata. Só faça o melhor que você puder com as ferramentas que você tem, para que quando as condições melhorarem, você possa fazer melhor ainda. Né? Então, é bem isso, né? É isso mesmo. E aí, pra gente finalizar, eu gostaria só que vocês falassem, assim, ó, o que vocês vislumbram para daqui 10 anos da Flora Nativa, né? O que vocês têm em mente aí para a empresa para os próximos anos? Temos uma excelente sucessora, né? Que com certeza, e o maior sucessor, como o Marlon diz, é Deus. Deus é um Deus de propósito. Eu creio que nós viemos para Cianorte já guiados por esse Deus, que é soberano, que nos trouxe aqui, e eu tenho muita convicção de fé, porque a vida, as experiências, faz a gente ser acrescentado, né, dessa convicção de fé. E a Renata é a sucessora maior, que cresceu, né, vendo tudo isso, fez a opção de ser uma farmacêutica, né, e ainda a opção de estar na empresa. Então, eu creio nesse propósito de Deus e Deus não falha. Legal. Né? Linda mensagem. Ela será um sucesso, com certeza. certeza. Com certeza. Acredito que tem muitos anos ainda, né, de Flora Nativa para serem... para estar aqui em Cianorte, né, para estar dentro do nosso comércio, né, Mário? Eu acho que o nosso papo era isso, as perguntas que eu tinha preparado eram essas. Eu não sei se a Jaque quer complementar, o Mário também. Eu acho que a sensação que fica é que nós começamos esse projeto com o pé direito, né, Mário? Exatamente. Quantos aprendizados, para nós foi muito gostoso ouvir a história de vocês, porque muitas vezes a gente passa na frente de um comércio, passa na frente de algum lugar, a gente não sabe toda a história, o sonho, os desafios, quantas pessoas estão por trás disso, e ouvindo vocês, como que traz segurança, gente? Como que traz segurança de uma empresa comprometida, né, com a nossa população? Então, para quem não conhece ainda a Flora Nativa, fica o convite, né? Às vezes a gente está oportunizando outras pessoas de outras cidades, e olha só o que nós ouvimos aqui hoje. Pessoas comprometidas com você, daqui de Cianorte e região. É isso aí, né? Uma empresa orgulhosamente familiar, com uma sucessão sólida, né? Não é só a sucessora, não é só a filha, porque é a filha, né? A sucessora é a filha e farmacêutica, que está inserida totalmente na história do negócio e na execução do negócio. Então, acho que quem está assistindo aqui deve estar curioso para saber quem é essa Renata, né? Quem é de Cianorte talvez já conheça, né? Mas tem muita gente aí que, né, que não é aqui da nossa região, deve estar... Então, assim, já vai ficar o convite aqui para que a Renata venha, né, falar um pouco mais dessa trajetória de hoje para frente, né? Dessa história das expectativas, né, da Flora Nativa, nessa atuação, né, na área de saúde aí, na farmácia de manipulação, os produtos naturais. Então, tá convidada, hein, Renata? Eu acredito que seja isso, foi muito bom esse papo, né? Passou rápido. A gente saiu, pelo menos, saí daqui, assim, muito feliz com essa conversa e muito contente em recebê-los aqui. A gente agradece, né, em nome da SIC, em nome do Sicredi. E que a gente tenha aí oportunidades, né, de ouvir mais sobre a Flora Nativa, quem sabe com a vinda da Renata, e que a gente possa ter aí outras oportunidades de estar juntos novamente, tá certo? Muito obrigada. Obrigado a todos.
Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado pela Oportunidade, né?